Sabe quem veio tomar um café com a gente aqui? O nosso querido Delcídio do Amaral. Bom dia, Delcídio. Muito bom dia, B. Bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha. Alegria muito grande estar aqui com você mais uma vez nesse programa líder de audiência. Você vê um programa desorganizado desse, fala bem, fala mal, elogia, dá cacete, mas que coisa. Eu sou favorável, aliás, eu tenho um ídolo chamado Abelardo Chacrinha Barbosa. O programa do Chacrinha era uma zorra completa, mas era uma zorra organizada. Uma bagunça organizada. Era bom de ver e de ouvir, né? Maravilhoso. E aqueles chavões, aquelas coisas que ele diz, eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui... Para confundir. Para confundir. O mundo caminha... numa dicotomia convergente. Eram uns negócios assim. As coisas doidas. Todo bacalhau, aquele rolo. E fora as atrações e aquela zorra e todo mundo dançando. Eu estava ouvindo esse final de semana Sandra de Sá. Uma música chamada Olhos Coloridos. Eu nunca esqueço, eu vivia no Pará. E aí quando o serviço lá na usina melhorou, ficou mais calmo, nós assistíamos lá no Pará o Chacrinha de tarde. Ela cantando Olhos Coloridos, além do auditório todo dançando animado, cameraman, todo mundo dançando, um balançaço daquele. Aquilo era o Chacrinha. Talvez ele incorporou, né, o movimento lá de 22, do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, depois o tropicalismo. O Chacrinha era o Brasil, então... É verdade. Isso aí você falar... Esse programa seu tem essa tremenda audiência por todas essas porque é uma bagunça organizada. Delcídio, você está no PTB e tem o advogado que já esteve aqui no programa, o Otávio Figueiró, que ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que é o Superior Tribunal Federal, uma ação administrativa na Governadoria de Mato Grosso do Sul. O pedido foi protocolado pelo PTB, estou lendo aqui no jornal O Estado, que ele pede a redução de 30% para 17% no ICMS sobre a gasolina. Isso vai dar uma diferença de R$1,25. A gasolina, se isto acontecer, vai cair de preço. Você acredita, você que é do ramo de petróleo, porque quem foi sempre vai ser, você acredita que a Petrobras finalmente vai reduzir o preço, deixar de cobrar em dólar e o governo deixar de aplicar essa alíquota horrível de 30% sobre essa mercadoria obrigatória que é o petróleo? Você acha que isso é possível? B, o governo vai mudar, não tem, isso é inexorável. Aliás, essa ação do Otávio, o Otávio é um especialista em tributos. Ele é craque. Ele é craque, competente, honra os quadros do PTB, ele é meu vice-presidente, é pré-candidato nosso a deputado estadual, tem uma folha de serviços prestados, e essa iniciativa ela é muito pertinente. E esse tema é tão atual que ele está sendo discutido no Congresso. Provavelmente entre hoje e amanhã, o Congresso vai votar algum mecanismo para, excepcionalmente, resolver essa questão do preço dos combustíveis. É como essa ação junto ao STF diz, combustível é essencial, porque o combustível é que movimenta a economia, transporte, a logística, enfim, os fretes. Nós não podemos estar trabalhando num nível desse. E agora, recentemente, os movimentos que estão ocorrendo na Petrobras demonstram que o governo vai atacar essa questão com absoluta prioridade, porque o povo está sofrendo demais. Por você ter agora o fechamento do trimestre
o resultado da Petrobras foi de 120 bilhões de reais. Pô, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, nós estamos saindo de uma pandemia, nós estamos a Europa em guerra. Será que nós não temos sensibilidade suficiente e percepção do momento para tomar medidas que diminuam o impacto, principalmente dos preços de combustível, sem falar em alimentos, né? Então, eu não tenho dúvida, esse processo ele vai passar por mudanças, é uma excepcionalidade, e com todo o respeito que eu tenho aos acionistas da Petrobras, existem mecanismos. Eu, quando era diretor da Petrobras, o preço era o preço internacional, só que você não fazia reajustes permanentes como estão sendo feitos agora. Você tinha uma conta gráfica e num determinado período você via se estava para cima ou para baixo. E aí reajustava. Mas não desse jeito. E num momento de excepcionalidade, né? Eu acho que as pessoas têm que compreender essa situação. Outros países estão fazendo isso também. Nós não vamos inventar nenhuma jabuticaba. Outros países estão fazendo a mesma coisa. Eles estão trocando o presidente da Petrobras por hora. Por hora. Você tem que perguntar, quem é que está de plantão aí na presidência? Rapaz, é uma vergonha, né? O Zé Mauro foi secretário de Petróleo e Gás no Ministério de Minas e Energia. É um cara que conhece o setor. Né? Porra, o Zé Mauro virou Zé Mauro Breve. Né? O Breve. Ele acho que vai ser recordista de menor tempo na 39 dias. 39 dias. Então, agora está vindo, com todo respeito, né? Está vindo um novo quadro, né, que vão levar para a Assembleia e para o Conselho de Administração, que é um assessor do ministro Paulo Guedes, né? Mas ele não entende chongas de petróleo. Se você olhar o histórico, o cara é de Harvard, o cara é de não sei aonde e tal, mas é capaz de ele não sabe discernir o que é uma sonda de uma plataforma de petróleo. Ele não consegue explicar porque o petróleo é preto. É difícil. É difícil. E outra coisa também. Pela lei das estatais, ele não passaria. A não ser que inventem aí alguma justificativa fora da lógica, né, da lei das estatais, porque ele não atende nenhuma premissa exigida para você ocupar a presidência da Petrobras, que é experiência passada, é conhecer a área, é ter dirigido alguma empresa que tenha o mesmo tipo de atividade. E isso, às vezes, para quem está olhando de fora, né, muitas pessoas não ligam muito, mas o estrago dessas mudanças dentro da corporação é gigantesco. Olha, ontem eu estava assistindo na CNN que as ações da Petrobras, mediante a queda de um e o anúncio de outro presidente, derrubaram as ações em 3%. Isso. Agora, 3% é muito dinheiro em se tratando de Petrobras. É muito dinheiro. Por que o Bolsonaro não manda na Petrobras? Me explica isso. É porque, na verdade... Pô, se eu sou o presidente da República, represento a maior parte de dentro da companhia, eu chego lá dentro chutando lata, eu chego lá dentro brigando com todo mundo, vocês vão pôr isso daqui no preço que o brasileiro consegue pagar. Agora, eu não entendo que o Bolsonaro, ele rança tanto com tanta gente, com todo mundo, mas não rança dentro da Petrobras. Por quê? Ele vai rançar agora, porque, na verdade, há um atrelamento dessa política de preços internacionais, isso está previsto dentro dos estatutos da companhia. E uma das iniciativas que serão tomadas, uma é rever esse texto. Né? E as outras, o seguinte, estabelecer uma regra para fazer a correção. E qual é a ideia que hoje o governo discute? É você estabelecer o preço praticado pelo barril de petróleo antes da crise, que era alguma coisa por volta de 85 a 90. Certo. E você não
prejudica os acionistas, embolsa os acionistas privados e difere a parte do governo ao longo de um prazo aí de 10 anos, né? Que amorteceria esses aumentos e não impactaria a inflação. Porra, fechou ontem 12 meses, 12%. Sim. Pô, é 1%, fazendo uma conta de padaria, né? A conta em cima da de perna. balcão, em cima da perna, porra, é 12%. Claro, não é só o Brasil que está passando por isso, outros países estão passando também. Mas esse impacto é violento no dia a dia da população. Então tem que mudar. E é uma excepcionalidade, B. Então, o presidente Bolsonaro é protagonista numa série de frentes. Ele agora, se ele não segurar o touro na unha, isso vai trazer consequências sociais muito ruins para o Brasil. E, pô, nós estamos saindo de uma pandemia, né? Agora essa guerra da Ucrânia, que era uma guerra... Você conhece a Ucrânia, Delcídio? Conheço. Conheço a região de Donbass, que é uma região riquíssima, né? E conheço Kiev, que é a capital, que às vezes as pessoas falam em Kiev, né? Chamam de Kiev, né? Kiev é mais antiga do que Moscou, por exemplo. Kiev é uma cidade de 1270, mais ou menos. E um país, é uma potência agrícola, uma das melhores terras do mundo, né? Então você vai ter, inclusive, um problema de crise alimentar, que nós não podemos deixar que isso ocorra, porque nós estamos vivendo aí o pior dos mundos, né? Mas é um país com uma história fantástica. Se o mundo, por exemplo, está todo voltado lá para a Ucrânia, vai dar fome no mundo. E se tivesse uma crise dessa no Brasil, morreria muita gente de fome no mundo, aí sim. Não tenha dúvida. Porque a nossa agricultura é melhor que a deles. A agricultura brasileira é ponta, né? Mas a Ucrânia, ela tem algumas coisas que... A Ucrânia, por exemplo, na produção de trigo, ela é violenta. Fertilizantes, que é uma carência que nós temos, né? Nós importamos fertilizantes. Não vamos esquecer daquela fábrica aqui de Três Lagoas, né? Que usa, a partir do gás natural, ela pode produzir amônio, ureia, que é o insumo básico para a nossa agricultura. Nós temos que investir nisso. Então, o Brasil hoje, você vê como é que as coisas são, B. A crise está ajudando o Brasil. Porque o Brasil é um protagonista nessa área de alimentos, né? Mas o impacto no mundo, com essa carência aí da produção, não só da produção ucraniana, mas também da produção russa, ela é altamente preocupante. A Europa vai sofrer muito com isso. E, claro, no mundo hoje todo interligado, né? O mundo vai sofrer esses impactos. Sem falar, em função dessa guerra, está havendo uma rearrumação geopolítica do mundo. Antes você tinha muito a China de um lado, né? A Ásia, determinados países alinhados com o Ocidente e tal. Tinha a Comunidade Econômica Europeia e os Estados Unidos, né? Hoje já tem um eixo aí, Rússia, Índia, Turquia, China, uma série de países, inclusive vários deles superpopulosos. Tem a Comunidade Econômica Europeia. Enfim, essa guerra ela acabou trazendo um movimento aí geopolítico que ninguém esperava, né? Até o início desse ano. Então, é um quadro grave e um momento sem lideranças, sem grandes lideranças, né? E o curioso é o seguinte, a Ucrânia sofrendo uma barbaridade e todo mundo ganhando. Então, as empresas de petróleo ganhando... Esse é o detalhe da guerra. Todo mundo ganhando. As empresas de petróleo ganhando. A Rússia... Os bancos, a indústria armamentista. Tá uma beleza. Ou seja, a Ucrânia sofrendo uma barbaridade, a população fugindo, gente morrendo, um desastre, né? E todo mundo fazendo discursos bacanas, bonitos, né? Hipócritas, né? Como sempre. E o establishment, o sistema, ganhando dinheiro como nunca, né? Nessas frentes todas aí. As petroleiras ocidentais entrando para tentar substituir o gás russo.
fecharam o mercado para a Rússia, mas o rublo valorizou. Aham. Então tem... Mas, Delcídio, até a Petrobras está ganhando Está com a guerra. ganhando barbaridade, porque sobe o preço, e se você atrela o preço internacional ao preço interno, não tem dúvida. Eu queria só aproveitar essa oportunidade, seu programa é muito ouvido. Quando nós fizemos o pré-sal, o valor para você extrair o barril era $45. Era o ponto de inversão da curva. A Petrobras já está tirando a $26 o barril. Ou seja, os caras não estão ganhando só, e inclua a União também nisso, em dividendos, não estão ganhando só por causa do atrelamento do preço do petróleo. Mas o cara investiu em cima de 45 quando eles estão tirando a 26. São só $19 de diferença no bolso. Então, peraí, porra. Não dá, né? Olha, né? Cuidado com a gente, né? Cuidado com a gente, porque tem que... Aquela história do Garrincha, conversou com o lateral esquerdo. Não é assim, rapaz. Devagar com andor que o santo é de barro. Ô, Delcídio, são 7h39. Vamos falar um pouco de política. Você, na eleição passada, você deu um sprint, né? Não é verdade? Você deu uma largada assim de Fórmula 1, quase no apagar das luzes. 5 dias de campanha. Como é que você fez aquilo? Na verdade, a intenção, né, era... Eu tinha passado por tudo aquilo que passei. Falei, não, eu vou me lançar candidato, mesmo que não tenha tempo e não tenha condições, né? E assim foi feito. Me seguraram, porque achavam que aí eu não ia topar encarar essa, né? Eu saí sem... Eu não tinha chapa, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha dinheiro, não tinha nada. Você saiu, como diz o gaúcho, da faca só o toco. Da faca só o toco. Como diz o gaúcho mesmo. E eu fiz 110 mil votos. Se eu tivesse saído para deputado federal, eu tinha sido eleito e com uma das maiores votações. Eu falei isso para você. Eu lembro bem. Uma conversa eu lembro bem. Mas como eu achava que a época... porque eu tinha sido inocentado em primeira instância naquela época. Sim. Agora não. Agora fui inocentado em segunda instância, transitou em julgado. Não é como alguns que falam que são inocentes, que não tem nada contra eles, nada. Eles mudaram de foro, eles estão atacando a prescrição. Eu não, eu fui inocentado mesmo. Então, eu fiquei assim, cauteloso com relação à candidatura a deputado, porque aí ia começar o questionamento. É primeira instância, não transitou em julgado ainda, o objeto da cassação dele foi obstrução de justiça, tarará. Agora não, agora juridicamente isso está pacificado. Mas mostra, né? Eu me lembro bem quando eu fui para Corumbá, aí encontrei uma senhorinha, amiga da minha mãe lá, né? Aliás, hoje é aniversário do meu pai, meu falecido pai, 25 de maio. Mas aí ela perguntou, e quando que você volta para a política, Delcídio? Puta merda, eu, porra, na minha cidade, por gente que me conhece, não sabe que eu sou candidato. Não sabia. Foi? Mas, enfim, a gente, eu acho que deu para dar uma sentida no trabalho e no legado que eu tenho, né? Porque muita gente não sabia que eu era candidato também. Enfim, tinha gente que achava até que eu estava preso ainda. E eu fiz 110 mil votos. Você acha que, por exemplo, na eleição atual, você é pré-candidato a deputado federal. Você acha que dos 100 e tantos mil votos que você teve se lançando na última hora, agora você teria quanto? É difícil. É difícil a gente avaliar isso, né? Mas eu tenho serviços prestados no estado inteiro. Então as pessoas reconhecem o que eu fiz. Porra, primeiro no parlamentar, que sempre gostou de povo e andar na rua. Agora tem uns caras aí... Não, você é craque no chão. No chão, bom. No chão. No chão você é bom. No chão posso ser ruim de serviço e outras coisas, mas no chão não tem conversa. Pode perfilar aí. Pode, é verdade. Aliás, tem dois aqui que no chão são craques. Você,
o Marquinhos Trade. Isso mesmo. A gente olha, Marquinhos é bom de chão. Marquinhos Trade é craque no chão. É bom de chão. É bom de chão. Então eu aprendi a andar na rua, né? A conversar. Eu tenho um problema sério, porque o cara me para, eu converso e tal. Minhas agendas atrasam 1h30, 2 horas. Essa aqui é o negócio. Parece o Mário Soares, quando teve no Brasil, ele tinha uma opção de parente lá no Rio de Janeiro. A agenda dele no Rio atrasava 5 horas, 6 horas. Aí ele bebia, encontrava os conterrâneos dele. Sim. Não estou dizendo que eu faço a mesma coisa, mas eu aprendi a andar na rua. Eu acho que, pelo legado, porque eu trouxe muitas coisas para o Estado. Se você contar as emendas, tudo que eu viabilizei, foram mais de 2 bilhões de reais. Não há um palmo de terra nesse Estado que não tenha alguma coisa que eu fiz. Seja escola, seja saúde, seja centro de convenções, iluminação, luz para todos, vai por aí. Então eu acho que eu tenho uma disputa boa. Não posso dizer que vou ganhar, porque eleição é complicado. Mas eu acho que eu tenho condição de fazer uma boa disputa pelo PTB e junto com as nossas chapas aí de federal e estadual. O PTB elege quantos deputados? Olha, aqui no Estado? Na pior avaliação, um federal e um estadual. Na pior avaliação. Dependendo dos votos de legenda, porque o PTB é muito forte, é um partido muito conhecido. Talvez é o partido que tem mais histórias no Brasil. Foi fundado pelo Getúlio, é um partido cuja história se mistura com a história do Brasil, da República Brasileira, né? Então, no mínimo, nós fazemos um federal e 2 estaduais, mas estamos correndo para fazer um número maior, tanto de federais quanto de estaduais, e eu acho que é absolutamente possível. Delcídio, quem que você... pelo quadro atual, é claro que ele pode mudar, mas quem vai estar no segundo turno como candidato a governador? Olha, B, os números, fazendo uma análise, como você frisou bem, uma análise atual, né? Que pode mudar. Que pode mudar. Você conhece bem. Sim. Política tem uma dinâmica fantástica, né? Por isso que é difícil, né? Mas hoje, por exemplo, você tem um André estabilizado num patamar de 28, 30, né? Que são os votos que a gente pode chamar assim duros, né? O Marquinhos rodando também próximo desse número, né? A Rose numa situação intermediária e o Riedel com o Contar lá nessa margem aí de 1 dígito, né? Hoje tudo indica que não só nós vamos ter segundo turno, mas que em qualquer situação, mas os 2 prováveis candidatos no segundo turno é Marquinhos e André, pelo menos se fosse hoje desse cenário. Não há dúvida nenhuma. E está ficando muito claro também que durante muito tempo, né, o histórico é o seguinte: bota muito dinheiro e ganha eleição. Não é só isso. Hoje, é mais que isso. É muito mais que isso. É contato com o povo, é contato com gente, são redes sociais, né? É comunicação, é rádio. Dinheiro ajuda, mas não decide eleição, não. E acho que essa 22 agora vai provar isso aí que eu estou falando. Está mudando muito. Eu vou te fazer uma pergunta que você vai gostar, porque ela é ao mesmo tempo bem-humorada em relação àquilo que nós não sabemos, mas que você pretende fazer. Qual é o seu plano? O meu plano? Pô, eu lembro de uma entrevista assim, chique na Isto É, né? Falando do plano lá para atacar o problema da aftosa, né? Aí o B bota na boca do povo da semana, né? Na capa. Eu montado num cavalo, um cavalo crioulo lá, que eu tenho na fazenda lá. Assim, Delcídio tem um plano.
Ficou bem seu Cleison, né? Mas eu ri, a hora, em vez de eu ficar puto na hora, eu dei risada. Bem humorado, né? Mas fora outras. Sacada, né? As cutucadas que eu levava, mas em vez de eu ficar sacaneado, eu dava risada, porque só um cara como o B que tinha a astúcia de perceber determinadas coisas que só eu mesmo enxergava, né? E eu sei. Teve outros casos que você colocou no boca que não ria pra cacete. O que você vai fazer como candidato? Você agora é pré-candidato. Como candidato. Bom, eu vou começar agora a andar no estado. Né? Nós temos aí agendas, vamos começar pela região norte, depois vamos andando nas demais regiões. E reunindo as principais lideranças, começando a consolidar chapas, né? E eu quero ver se até final de julho eu já andei o estado inteiro, município a município. Certo. Para ir para as convenções já mais ou menos alinhado. Com a estrada pavimentada, né? E no mais, eu acho que essa próxima legislatura, eu acredito, o B, num governo reformista. O Brasil tem que passar por reformas. O Delfim Neto, ele foi meu professor quando estudei em São Paulo. Agora, há pouco tempo, ele está com 92 anos, mas é uma cabeça... Lúcido. Mais lúcido. Aí ele estava lembrando para mim do Schroeder. Schroeder foi primeiro-ministro da Alemanha. E o Schroeder, ele fazia campanha assim: você não vota em mim. Você não vota em mim, porque se eu for eleito... Eu vou reformar o Estado, eu vou reformar a economia e tal. Abrir as urnas, o que deu? Schroeder. E a Alemanha de hoje são as reformas que ele promoveu. Eu acho que o Brasil não pode mais perder tempo. O mundo está avançando rapidamente, as tecnologias, a inovação. O Brasil tem que facilitar a vida dos seus cidadãos. Né? E se o Brasil ficar nesse rame-rame aí, daqui a pouco a gente não sobe mais no trem, não. O trem vai passar e, lamentavelmente, com todo o potencial que o nosso país tem, nós vamos ficar para trás. Delcídio, muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Um programa só é curto para fazer com o Delcídio, porque a gente conversa de tudo. Eu vou te contar uma historinha assim de última hora. Uma vez eu fui a um encontro com Delfim Neto, em Bauru, e numa rodinha, assim, depois de todos os acontecimentos, numa rodinha de amigos e tal, e ele sempre chamado de ministro, né? Porque ele é histórico. Super ministro. Aí perguntaram para ele: o senhor não tem medo do Dilson Funaro? Ele falou assim: mas por que medo do Dilson Funaro? O Funaro, ele não é bom, ele é mais ou menos. Se ele fosse bom, ele não seria dono da Troll, seria dono da Estrela. E tem uma dele, tem uma dele que é genial. Perguntaram para ele, que Delfim, gordão, né? Aí perguntaram para ele assim: mas, ministro, senhor se exercita, o senhor faz exercício e tal? Aí, mas estatisticamente, um coração pode dar ao longo da vida de uma pessoa 3 trilhões de batidas. Eu já estou com 92, nunca fiz exercício. Já viu algum atleta morrer velho? É que ele acelera as batidas, por isso que ele morre antes. Ele gasta por conta, né? Obrigado, Delcídio. Foi uma honra recebê-lo. A honra é minha estar aqui com vocês, com esse timaço que você tem. Né? E alegria muito grande aí. Muito feliz de começar o dia bem no seu programa. Muito obrigado.